Fala galera, mais um jogo de Champions aqui, o jogo da ida das quartas, e o Manchester City vencendo por 2-1 diante do Borussia Dortmund, um confronto aberto. E foi um belo jogo, aliás, para mim um jogo melhor do que Real Madrid e Liverpool, inclusive, se a gente for falar de nível técnico, nível tático, foi um jogo bastante interessante do ponto de vista de análise mesmo, de diferentes aspectos pra gente falar aqui. Então tem bastante coisa para abordar, com alguns protagonistas importantes, né? De Bruyne participando diretamente dos dois gols, Phil Foden mais uma vez sendo importante, tem crescido, tudo bem, verdade, chegou a perder situações de gol, mas eu diria mais que ele criou situações de gol do que perdeu chances. Embora uma tenha sido bastante clara, né, do cruzamento do De Bruyne da direita para ele, poderia até ter definido o jogo naquele momento, mas de uma maneira geral acho que o Phil Foden tem crescido muito e tem assumido ali um protagonismo, uma importância na leitura dos espaços, da forma de jogar, da personalidade, da qualidade técnica e tática que tem mostrado. Mas enfim, vamos falar, usar o campinho aqui, deixa o espaço tá aberto para vocês comentarem sobre o jogo aqui embaixo, deixa aí se vocês acreditam numa virada, se vocês acham que o confronto tá vivo ou não, tá aberto ou não pro Borussia Dortmund. Muita gente imaginava que o City pudesse vencer com alguma tranquilidade, como venceu em outros momentos na temporada, ou até mesmo com a tranquilidade que teve nas oitavas diante do Borussia Mönchengladbach. Não foi o caso. Embora tenha sido um jogo de domínio do Manchester City, não foi um jogo confortável para o Manchester City, não. Até teve um período em que poderia ter ampliado, de repente chegado ali aos 2-0, e o que seria, aí sim, uma vantagem muito boa. O gol da vitória foi sair só no final, né, logo depois de tomar o empate. Então, olhando para as escalações, a gente já vai enxergar, tô colocando na escalação o City numa formação que não é bem a do funcionamento, mas estou fazendo isso de propósito, tá? Então do lado do Borussia Dortmund, o Knauf como a surpresa da escalação, né? Então ele iniciando como meia, o ponta aberto pelo lado direito, com o Reus do outro lado, o Haaland por dentro, Henry Khan como o volante centralizado, né? O meio campista por dentro, com Bellingham e Dahoud. Na defesa Akanji e Hummels, com o Morey na direita e Guerreiro à esquerda. No lado do Manchester City, aí começa a brincadeira no sentido tático da coisa, quando a gente vai falar sobre variações, sobre desenhos. E aí o campinho vai ajudar bastante nisso também, porque a gente pode falar de um Manchester City do 4-3-3? Pode, mas não é nem o desenho do time com a bola e nem sem a bola. Mas se a gente quiser pegar como um ponto de partida, ok, o Rodri à frente de uma linha com 4, tem o João Cancelo à esquerda, o Walker à direita, Rubem Dias e Stones formando a dupla de zaga, Gundogan e De Bruyne como esses meias, com Phil Foden aberto de um lado, Mahrez aberto pelo outro lado e à frente o Bernardo como esse falso 9. Mas quando eu digo que o time não funciona nem assim com a bola e nem sem a bola, eu estou me referindo a que exatamente, né? Há um posicionamento e há um comportamento que não é novidade. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui, inclusive na Champions, quando eu destaquei, por exemplo, o movimento do Gundogan abrindo pelo lado esquerdo para quebrar a marcação e abrir espaços por dentro desse mesmo mecanismo que o Guardiola utilizou. Então quando a gente fala de um City partindo desse sistema, ou desse posicionamento, ou desse desenho, na prática, no momento de saída de bola, alguns comportamentos já são padronizados. João Cancelo centralizando, vindo da lateral esquerda para dentro. O Gundogan abrindo, então vindo de dentro para fora. O Bernardo vindo do 9 para trás para virar mais um meia. O De Bruyne alternando a altura, podendo ser tanto um meio campista à direita quanto um meia que vai atacar os espaços quase como atacante, como um segundo atacante mesmo, às vezes até caindo pela ponta também. Então são comportamentos diferentes, enquanto os pontas estão bem espetados até para que eles possam fixar os laterais adversários. Então, Phil Foden de um lado, Mahrez do outro, tentando fixar na linha de defesa o Morey de um lado, Rafael Guerreiro do outro. Então, saindo das setas, indo pro posicionamento do time na estrutura de saída de bola, a gente vai enxergar um trio de defesa com Walker à direita, Stones centralizado, Rubem Dias à esquerda, 3-2 à frente. Não o Gundogan, que inicia teoricamente alinhado ali, ou mais próximo do Rodri, e sim o João Cancelo ao lado do Rodri, sendo os dois jogadores da distribuição. Então tem 3, 2, e aí são 5 opções à frente. 3 meias que circulam na faixa central, tentando confundir as costas dos volantes, então eles se alternam, ora atacando a profundidade, ora ocupando os zagueiros, ora tentando arrastar o zagueiro para tirar o zagueiro de posição, ora explorando espaço às costas dos volantes, em alguns momentos até voltando e participando próximo dos dois volantes, que nesse caso são João Cancelo e Rodri. Então essa movimentação constante dentro de ideias padronizadas. Os conceitos estão ali, não é que os jogadores fiquem presos a esses movimentos. Tanto que a gente vê muita circulação, muita mudança de posição, mas as ideias são bem pré-estabelecidas e bem abertos os pontas.
Então o que o City quer a partir dessa distribuição, né? Além de criar vantagem para avançar no campo, conseguir criar confusões, criar perguntas que possam confundir a defesa adversária. Nesse caso não era uma dificuldade progredir a partir da saída de bola, porque a ideia do Borussia Dortmund não era pressionar lá em cima. O Borussia Dortmund, até por ter um time muito capaz, embora desfalcado, principalmente o Jadon Sancho, que seria o principal condutor de bola para acionar o Haaland, para driblar, para arrancar com a bola, mas a gente sabe como o Borussia Dortmund é um time que pode ficar confortável marcando com um bloco um pouco mais recuado, não precisando pressionar lá em cima. Porque se estiver mais recuado, significa que o adversário vai jogar mais adiantado. O adversário mais adiantado pode representar campo para correr, para contra-atacar, e tendo o Haaland para atacar em profundidade, pode casar muito bem. A gente viu como o Borussia Dortmund conseguiu castigar o Sevilla em vários momentos das oitavas de final, exatamente nesse cenário. Então era esperado que o City fosse dominar a posse de bola, e também não chega a ser uma surpresa que o Borussia Dortmund não tenha feito questão de pressionar, de tentar criar problemas mais avançado no campo. Então era o Borussia Dortmund que tinha os seus 3 meio-campistas, os 2 pontas voltando, basicamente 5 meio-campistas com o Haaland mais à frente, um 4-5-1 sem a bola. O que o Borussia Dortmund fez muito bem foi proteger a faixa central, tentar limitar, diante de tantas opções de passe, tanta movimentação que o City tem, para confundir e gerar problemas. O Borussia Dortmund conseguiu fazer bem esse trabalho de preencher a faixa central do campo. Então, tendo Bellingham à esquerda, Dahoud à direita e Henry Khan por dentro, os três conseguiam dar conta, ou pelo menos limitar as opções de passe no setor em que De Bruyne, que Bernardo, que outras peças, Gundogan, outras peças circulariam para gerar esse tipo de problema. E por onde que o Manchester City consegue criar mais problemas e tenta criar mais? Nas dobradinhas, nas triangulações pelos lados. Se por dentro o Borussia Dortmund estava fazendo um bom trabalho em limitar esse espaço entre as linhas, em impedir passes que pudessem romper o espaço e que fizessem o City chegar à entrada da área, pelos lados esse cenário já era mais complicado. E aí entra a questão das alternâncias e do entendimento. Por exemplo, se você tem do lado direito, o Mahrez está ali tentando fixar o Guerreiro. Se o Mahrez faz um movimento de profundidade, na prática a gente está falando de 5 jogadores que podem atacar a primeira linha, né? A primeira linha de defesa do Borussia Dortmund tem 4. São 5 jogadores do City que vão se alternar podendo atacar esses espaços entre os 4 jogadores da linha de defesa. Então você tem os 2 jogadores de lado, os 2 pontas, que podem dar essa profundidade ali, abrindo o campo também. Então eles tentam dar uma amplitude inicial, abrindo o ataque, mas podem receber tanto em diagonal quanto em direção à linha de fundo. Outras situações, você pode atrair esse jogador adversário que está te marcando, que você está fixando, e se você faz um movimento de armação para trás, é a chance de um dos meias centrais atacar esse espaço. Por exemplo, De Bruyne atacando espaço. Então se o Guerreiro sai para acompanhar o movimento do Mahrez, quem pode atacar esse espaço é o De Bruyne. Pelo outro lado, se o Phil Foden consegue arrastar, atrair a marcação do Morey, quem pode atacar esse espaço é o Gundogan. Então, esses mecanismos são muito usados pelo Manchester City dentro da partida. Mas como eu falei, assim, foi um jogo em que o Borussia Dortmund jogou bem boa parte do jogo. Inclusive, protegendo essa faixa central do campo. Então, pelos lados dava trabalho. E o Phil Foden foi um dos jogadores mais ativos da partida, principalmente por essa capacidade dele de mudar a velocidade da jogada, mudar a direção rapidamente conduzindo a bola, num primeiro toque já direcionar para onde ele vai correr saindo da marcação. O Phil Foden é um jogador de um potencial e de um refinamento técnico muito diferente, né? É um jogador muito interessante. Então ele foi um jogador que quebrou essa marcação muitas vezes. Mas se a gente for falar dos gols, da origem dos gols, a gente vai ver diferentes cenários. Por exemplo, o primeiro gol do Manchester City nasce, na verdade, de um erro de saída do Borussia Dortmund. Então, no que o Henry Khan tenta achar o passe lá do lado esquerdo para o Guerreiro, e esse passe é interceptado pelo Mahrez, pronto, aí é o espaço aberto e diante de uma defesa mais exposta, porque não era uma defesa pronta para isso, né? Era uma defesa que estava saindo, era um time que começava a construir jogadas. E aí o que acontece é, De Bruyne podendo conduzir a bola com espaço, é um jogador que vai castigar. E ele abre a jogada na esquerda, vem o cruzamento, o Mahrez ajeita e vem a finalização para o 1-0. Então foi um início de jogo ali em que o Borussia Dortmund conseguia até marcar bem, mas acabou sendo castigado por um erro individual no momento que fugia do cenário habitual da partida. Foi justamente quando o time tentou sair um pouco mais, um erro de passe, uma interceptação no centro do campo, acabou quebrando isso. Aliás, um aspecto muito interessante de como o Borussia Dortmund progredia com a bola
E aí a gente vai olhar para um outro momento do jogo, que é o Borussia Dortmund com a bola. Até agora eu foquei no City com a bola tentando construir. O papel do Akanji, zagueiro pelo lado direito do Borussia Dortmund. A primeira meia hora de jogo dele é impressionante, buscando passes que quebram linhas. Então a importância, mais uma vez, de falar sobre um jogador que, da linha de defesa, consegue fazer o time progredir. São diferentes cenários no início do jogo. O passe que vai furar a primeira marcação do Manchester City, que se defende num 4-4-2, tá? Então, como eu falei lá no início, falei do City que nem com bola nem sem bola tinha aquele desenho inicial, sem a bola muito mais um 4-4-2. E o Akanji fazendo esse passe que poderia tentar acionar um pouco mais à frente os jogadores. Bellingham, Daoud, então a gente viu isso acontecer diversas vezes. E não só dessa forma, porque ele também teve uma arrancada impressionante ali com 25 do primeiro tempo, em que ele conduz a bola, arranca até o campo de ataque, justamente fazendo esse papel do zagueiro que ajuda a armar. E dentro daquele cenário que eu citei, do primeiro, né, sem a bola, o Manchester City num 4-4-2, mas com a bola, voltando ao momento com a bola, do Manchester City tentando gerar confusões, tem um lance de impedimento no primeiro tempo que é muito interessante para ilustrar um pouco desse comportamento. Porque se a gente for olhar, é um lance do impedimento do Phil Foden. Mas repara em como o De Bruyne atrai, diante dessa movimentação toda de um time que não tem uma referência, não dá uma referência ao adversário, não tem um 9 fixo, porque todos os jogadores circulam o tempo todo. O De Bruyne faz justamente esse movimento de sair do centro para o lado esquerdo. E nisso ele consegue arrastar um pouco o Akanji nele. É a deixa para que exista espaço, já que o zagueiro quebrou essa primeira linha, o Akanji foi arrastado pelo De Bruyne, acompanhando um pouco mais, pronto, é a deixa para o Phil Foden ler esse espaço e se projetar para fazer esse ataque em profundidade, esse ataque na diagonal, tentando fazer exatamente esse movimento que possa quebrar a linha de marcação para receber a frente. Nesse caso, ele estava impedido. No segundo tempo, o lance do gol perdido pelo Phil Foden também tem algo parecido, só que aí, olhando para o outro lado do campo. Pelo outro lado do campo, o Mahrez está recuado, com isso ele consegue atrair a marcação do lateral e é a deixa para o De Bruyne se projetar no espaço atacando a ponta direita. Também é um movimento característico dele, atacando o espaço que foi deixado pela ausência de quem ocuparia em tese a marcação por esse lado. Então ele vai atacar, chegar à linha de fundo, fazer o cruzamento para o Phil Foden ali da marca do pênalti, basicamente, perdeu uma oportunidade clara. Então são algumas situações que acabam ilustrando bem a questão de como essa movimentação do Manchester City é importante para a gente entender a construção, a dinâmica, alguns padrões, a forma de atacar. Inclusive o gol, o segundo gol, né? Eu falei sobre o primeiro gol do Manchester City, que foi no erro de saída de bola do Henry Khan. O segundo gol do Manchester City, o gol da vitória já no final, também tem esse aspecto do ataque. Já num outro cenário, no segundo tempo, o Manchester City até jogou de uma forma mais convencional, o João Cancelo mais como lateral do que como meio campista. Foi um pouco diferente, nessa altura já tinham acontecido as substituições também. Mas é uma ótima bola do próprio De Bruyne, tentando encontrar, não só tentando, né, mas achando esse cruzamento na segunda trave, para um Phil Foden atacando ali em diagonal e para o Gundogan fazendo essa infiltração. Não por acaso, o Gundogan tem sido um cara de tantos gols, dessa vez para receber e dar assistência para o Phil Foden fazer o gol do 2-1, mas não por acaso, né? São esses movimentos muito padronizados de um time. Falar em mecanizados, às vezes dá a entender que por ser mecânico, é uma coisa que é muito rígida, que tira a criatividade. Não é o caso. É um time de muita circulação, muita criatividade, muita liberdade dentro de alguns espaços que precisam ser pré-estabelecidos e pré-definidos ali para ocupação. E para não deixar de falar, o gol do Borussia Dortmund, o gol do 1-1, também tem um aspecto importante, né? Eu falei do Akanji na saída de bola na primeira metade do jogo, ele foi muito bem. O Daoud fez uma bela de uma partida também, como esse armador que muitas vezes ficava mais próximo do Henry Khan na saída de bola, ajudando a distribuição, conseguindo superar a pressão do Manchester City. E um outro aspecto foi o Haaland. O Haaland dando assistência para o gol do Royce, fazendo a parede, fazendo o pivô, funcionando fora da área e sendo acionado. Foi um jogo em que o Haaland apareceu muito mais
voltando para receber um primeiro passe e tentar dar dinâmica num passe de primeira, de costas, do que atacando em profundidade. Ele deu trabalho, principalmente para o Rúben Dias. No segundo tempo ele chegou a ganhar do Rúben Dias em profundidade, chegou a ter uma chance clara, mas o Haaland acabou aparecendo mais como esse jogador que se comporta como um pivô, que é um aspecto que a gente tem visto o Haaland participar um pouco mais. Contra o Sevilla isso já tinha acontecido, eu lembro de falar sobre isso aqui no canal no jogo contra o Leipzig na Bundesliga também, sobre esse repertório que o Haaland vai ganhando, para ser mais do que o artilheiro que ele é, o cara que ataca muito bem o espaço em profundidade, para ser também um 9 capaz de conectar as peças, de voltar, participar, dar um toque rápido, funcionar de costas para marcação, e não só atacando o espaço nas costas da defesa. Então acabou que foi um jogo bem interessante, com muitos aspectos técnicos, táticos dos dois lados. Acho que o Borussia Dortmund no todo fez uma boa partida, embora o City pudesse até ter matado ou encaminhado a classificação, porque teve um período do segundo tempo em que poderia ter feito 2-0, mas o Borussia Dortmund chega a igualar a partida, toma o 2-1 no fim. Acho que o confronto ainda está aberto. O City já era favorito, carrega uma boa vantagem para o segundo jogo, mas está aberto. E o Borussia Dortmund competiu bem defensivamente, achando algumas escapadas perigosas também, com Bellingham se projetando, com Daú distribuindo, com Haaland fazendo pivô, com Akanji iniciando bem as saídas de bola. Acho que foi um bom duelo dessa terça-feira de Champions League. Conta aí com os comentários de vocês, um abraço e até a próxima.